Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 28 de abril de 2023. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do dia e vamos continuando nossa leitura diária. Hoje estaremos fazendo a continuação do livro de 2 Reis, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 37. Uma leitura bem extensa. Está escrito assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os seus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai até Ramote-Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi, e entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote-Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: Qual de todos nós? E ele disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na sua casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei a Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre de Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E ele disse: Assim e assim falou, dizendo: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote-Gileade, eis ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei de Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E Atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão:
toma um cavaleiro e enviá-lo ao encontro e diga a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a ele os mensageiros, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, chegando este a eles, e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou ao seu arco com toda a sua força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o e lança no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor, pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Assim, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu-o após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zimri, que matou ao seu senhor? Ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú os atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e a sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira
e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Amém, louvado seja Deus. Podemos ver, né, a continuação da história. Agora entra o personagem onde é um escolhido de Deus. O próprio profeta Eliseu manda o seu ajudador, um profeta, a falar, né, e ir até Jeú e falar: o Senhor tem te escolhido, tem te colocado rei sobre Israel. E ali, de uma maneira assim inesperada, nem ele talvez esperava, ele é consagrado e ungido ali rei, né? A confirmação era quando alguns profetas, algum sacerdote derramava óleo sobre a cabeça, como foi com Davi, como foi com outros reis. E ali Jeú é um homem que veio com uma missão obstinada em tentar acabar com toda a idolatria, com toda a situação que Acabe e Jezabel, né, vieram a colocar, fazendo com que Israel entrasse em decadência. E pelos atos de Jeú se cumpriu a profecia de Elias, onde disse que todo esse acontecimento, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, é o cumprimento, capítulo 10 é o cumprimento da profecia, capítulo 9, desculpe, é o cumprimento da profecia lá de 1 Reis, capítulo 21, onde por causa da vinha de Nabote, toda essa situação, acabou, né, Jezabel matando ele, e aí Acabe então teria a vinha. E agora toda essa situação de injustiça, de maldade e de morte vem sobre a vida dos descendentes de Acabe e de Jezabel, onde Jezabel tem a morte mais trágica, do jeito que o profeta Elias falou: os cães comerão a sua carne. E aqui nós vimos no versículo 35 a que ponto chegou, né? A situação dela foi tão lastimável. Esta mulher que, com a sua força intelectual, com os seus profetas, conseguiu desviar o povo da presença de Deus, fazendo que adorassem a Baal, ao ponto de que ali somente sobrou a caveira. Os cães comeram ela toda, e ali só sobrou o esterco, como diz, né, a profecia dita por Elias. Então, nós podemos ver que aquele que comete injustiça para com as coisas de Deus, ou para com as coisas, né, dos homens e mulheres do Senhor, nada volta, né? Uma hora tem o acerto de conta para com as coisas com Deus. Quem age com injustiça, quem age tentando prejudicar as pessoas, uma hora tem um acerto de conta. E nesse dia chega o acerto de conta na vida de Jezabel e em toda a casa de Acabe. Amém? Mas que nós possamos entender que estamos buscando o caminho de perfeição, seguindo a Jesus, andando debaixo da sua direção e do seu propósito, para que possamos ter uma vida diferenciada. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te livre e te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Só da Justiça. Tenham todos um dia abençoado, em nome de Jesus.